Porque, ai, gente, sério, eu tô de saco cheio de ser chamada de japa, eu tô de saco cheio de ter que explicar essas coisas. Próxima mensagem do HS_Oshiro. Ele mandou 200 flocões e mandou: boa noite, meninas. Ana. Oi. Qual sua opinião sobre o sentimento de não pertencimento por parte de mestiços com ascendência nipônica, seja na comunidade japonesa ou em outro grupo racial? Como birracial, às vezes sinto que não, abre aspas, pertenço propriamente, fecha aspas, em nenhuma comunidade. Valeu e tamo junto. Legal a pergunta. Ai, maravilhoso, gente, que bom. Cara, eu acho que essa sensação de não pertencimento é uma sensação muito recorrente em toda a diáspora asiática, assim. Todo mundo que tem descendência asiática e tá em qualquer lugar do mundo se identifica com essa sensação. É aquilo que eu tava falando, né? A gente tá aqui no Brasil, aí eu falo, eu sou brasileira. Aí a pessoa fala, mas de onde mesmo? Aí eu, não, eu sou brasileira, sou daqui. E é sempre essa sensação de que a gente não pertence a esse país. E quando eu vou pro Japão, que as pessoas aqui no Brasil me chamam de japonesa, né? Aí quando eu vou pro Japão, eu sou gaijin, que é um termo pejorativo para você se referir a pessoas estrangeiras. Então eu não pertenço ao Japão quando eu tô lá. Olha que coisa louca. Porque eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Mestiça. No Japão, exato. E ainda mais em relação à minha identidade, que é birracial, que eu sou descendente de negro, indígena com japonês. Pra mim, essa questão fica sempre num limbo, porque as pessoas muitas vezes invalidam, assim, né, essa minha ancestralidade, que também é negra, sabe? E falar que eu sou japonesa é ignorar completamente a minha ancestralidade, que tem negritude também na minha ancestralidade. Apesar de eu não ser uma pessoa... Eu não me identifico como pessoa negra, óbvio. Mas eu tenho essa minha ancestralidade e ela não pode ser apagada. E eu acho que essa sensação de não pertencimento, a gente tem que questionar, entendeu? E se posicionar cada vez que ficam falando essas besteiras pra gente, que a gente não nasceu aqui, de que a gente não pertence a esse lugar. Tem que falar mesmo, e eu acho que só vai mudar essa mentalidade quando a gente começar a distribuir vocabulário por aí sobre essas questões e se posicionar mesmo. Porque, ai, gente, sério, eu tô de saco cheio de ser chamada de japa, eu tô de saco cheio de ter que explicar essas coisas. De perguntarem se você é da Liberdade, né? O bairro da Liberdade. Que pra quem não é de São Paulo, o bairro da Liberdade é um bairro que hoje em dia é majoritariamente asiático, mas muito construído por uma questão política. E antes, pra quem não sabe a história do bairro da Liberdade, era um bairro negro. Eu não sabia. Pois é. Porque assim, o Largo da Pólvora, que é ali no bairro da Liberdade, é um bairro que era como se fosse a periferia antiga da cidade de São Paulo, quando a cidade de São Paulo ainda era uma vila, né? E ali o Largo da Pólvora, porque o Largo da Pólvora tem pólvora, é perigoso. Eles falavam assim, deixa aquele lado lá mais perigoso para pessoas que a gente não se importa. E aí colocavam pessoas escravizadas ou alforriadas naquela região do Largo da Pólvora. E aí se formou o bairro que antigamente era conhecido como Largo da Forca, Largo da Pólvora, porque era um lugar naquela praça onde é a Praça da Liberdade que as pessoas eram enforcadas. Caceta! Exato, era o Largo da Forca. Pra mim era o bairro da comunidade asiática, oriental, japonesa, então, coreana. O que rolou? Esse bairro se chama Liberdade, diz, né, a história do bairro, que um cara negro que foi enforcado lá, tentaram enforcar ele umas 3 vezes e não conseguiram. Alguma coisa aconteceu, tipo, a corda não ia... alguma coisa acontecia que ele nunca conseguia ser enforcado e as pessoas começaram a gritar na forca dele, liberdade, liberdade. E aí o bairro, o Largo da Forca, mudou de nome para Bairro da Liberdade por conta disso. Lá no Bairro da Liberdade, inclusive até hoje, tem o cemitério dos... Gente, esqueci a palavra. Que é o cemitério de pessoas que eram escravizadas, que não tinham, às vezes, lugar para enterrar, então enterravam ali. Gente, eu esqueci a palavra do nome. Tipo indigente? Tipo indigente, mas tem um nome específico para o cemitério, que é a Igreja dos... Nossa, gente, se alguém souber, comenta aí. Comenta aí pra ajudar. Pra O ajudar. Vitão vai nos falar a resposta daqui a pouco. Eu esqueci a Igreja dos... Enfim, esqueci agora o nome. Mas ali tem, inclusive, pra fazer construção ali naquela região, muitas vezes eles encontram ossadas, porque era uma região de cemitério da Liberdade, do Largo da Forca, né, no caso.
de pessoas que eram mortas ali, estavam em situação de escravização e tal. E aí, depois disso, quando as pessoas foram libertas, os negros foram libertos, os japoneses que vieram, imigrantes aqui pro Brasil, não tinham muita grana para poder morar num bairro mais central. E aí, um bairro que era mais barato era esse bairro periférico. E aí, teve todo um processo... Igreja dos Aflitos? Dos Aflitos, é isso. E o Cemitério dos Aflitos. Boa, Vitão. Obrigada, pessoal do chat. Obrigada. Que era assim que chamavam as pessoas que eram enterradas ali, sem muito registro e tal. E aí, depois de um tempo, os japoneses que vieram pra cá não vieram em condições excelentes. E não tinha muitos recursos, apoio também. E aí, eles foram ficando naquele bairro que era um bairro que era mais barato. E aí, eles ficaram no bairro da Liberdade. E aí, o bairro da Liberdade se tornou aquela coisa com as luzinhas, né, asiáticas, com uma prefeitura, que foi a prefeitura do Paulo Maluf, que roubou muito dinheiro e fez umas coisas bonitas pela cidade, né? E aí fez umas lanternas japonesas, que vamos fazer que a gente tá aqui trabalhando, né, na cidade, vamos enfeitar esse bairro aqui e falar que é o bairro do Japão. Aí virou o bairro da Liberdade. Mas ficou bonito. Ficou.